O nosso assunto de hoje é atores sociais, governança, governabilidade e resultados das políticas públicas. Portanto, caros ouvintes do canal do professor Erivaldo Oliveira da Silva lá no YouTube, acesse nossos vídeos. Hoje nós vamos falar desse assunto que é determinante para uma boa gestão pública. Atores sociais, governabilidade, governança e resultado das políticas públicas. Vamos lá. O que são os atores sociais? Os atores sociais são todos aqueles que fazem parte da sociedade. A massa em geral, os trabalhadores bancários, industriais, químicos, petroquímicos, profissionais liberais, estudantes. Esses são os atores sociais. São eles que formam o conjunto da sociedade. São eles que determinam o viés que a sociedade tem que percorrer. Esses atores sociais são determinados também pelas igrejas, pelos padres, pelos pastores, pelas mães e pais de santo, pelas doutrinas espírita. Tudo isso determina o que nós chamamos de atores sociais. Os artistas, de um modo geral, todos eles determinam o conjunto da sociedade. Esqueci de um muito importante: os políticos, os burocratas, os servidores públicos. Tudo isso são atores sociais. Esses atores sociais é que são os demandantes das políticas públicas. É para esses atores sociais que a gente realiza políticas públicas. Eu realizo política pública para os químicos, petroquímicos, para estudante, para profissionais de saúde. Entendido? O dinheiro público é gasto com os atores sociais. Vamos lá. Esses atores sociais, eles têm uma representação. Os trabalhadores das mais diversas categorias, químicos, petroquímicos, bancários, da construção civil, eles são representados por um sindicato. Os artistas são representados por um sindicato. Os estudantes são representados pelas suas entidades representativas, a UNE, a União Nacional dos Estudantes, a UMES, União Municipal dos Estudantes, todas as representações desses estudantes. Os profissionais de saúde têm as suas representações, os médicos têm o seu conselho, os dentistas têm o seu conselho, os enfermeiros têm os seus conselhos, os religiosos têm os seus conselhos, os políticos, nós temos o Congresso Nacional dividido entre Senado e Câmara Federal. Os vereadores, nós temos as câmaras de vereadores. Aos burocratas, nós temos toda a burocracia do Estado. A esses órgãos representativos de todos os atores sociais,
vocês vão chamar a partir de hoje de arenas decisórias. É na arena decisória da Uni que eu decido greve, que eu decido que tipo de educação eu quero. É na arena decisória chamada Câmara de Vereadores que eu decido que tipo de política eu quero para a minha cidade. É na arena decisória chamada Igreja que eu defino qual é a política que eu quero. Esses são os beneficiários das políticas públicas, os atores e suas arenas decisórias. Quanto mais poder tem essa arena decisória, mas ele pode buscar mais recursos no governo estadual, municipal e federal. Quanto mais poder tem esses atores, tem a sua arena decisória, mas ele é capaz de arrancar dinheiro do poder público. Tá vendo como é o negócio? Quem tem mais poder, leva mais. Quem tem mais poder, leva mais para a sua categoria profissional. É isso que é a arena decisória. E um governo, ele é forte quanto mais ele tenha relações com essas arenas decisórias. É o que a gente chama de governabilidade. O que é a governabilidade? É a minha capacidade de ter alianças com essas arenas decisórias, com esses atores sociais. Entendido o que é governabilidade? Um governo que não tem sindicatos ao lado dele. Um governo que não tem os religiosos do lado dele. Não tem os estudantes do lado dele. Não tem o artista do lado dele. Será que esse governo é forte? Será que esse governo tem esta governabilidade? Observem o que eu falei no vídeo passado, o que aconteceu com o Collor de Mello. E o que é que acontece hoje? Será que nós temos uma governabilidade? Será que o governo atual tem alianças com esses atores sociais? É a governabilidade que dá legitimidade ao seu governo. Porque não adianta nada. O que é legitimidade? É você dar um comando e esse comando ser respeitado. Isso é legitimidade. Que segundo Max Weber, legitimidade, poder e dominação. Se você tem poder, mas dá uma ordem, e essa ordem não é obedecida, você não tem governabilidade. Os atores sociais não lhe respeitam, as arenas decisórias desses atores sociais não lhe respeitam. Você está vendo como é a coisa? As arenas decisórias fogem de você. Você pode ter ganho as eleições legítimas do ponto de vista democrático, mas você não tem a legitimidade dos atores sociais. Quanto mais forte for sua aliança com os atores sociais, mais forte é o seu governo, prefeito, governador e presidente da República. Quanto mais fracas for sua aliança com os atores sociais, mais frágil é o seu governo. Alguns exemplos que a gente pode citar. Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, o PSDB não tinha grandes alianças com os trabalhadores, porque os trabalhadores estavam no campo decisório do PT. Mas Fernando Henrique Cardoso tinha uma grande arena decisória, que era o Congresso Nacional. Eu falei no vídeo anterior que ele conseguiu fazer como presidente das duas casas legislativas no Brasil, o pai e o filho. ACM, presidente do Senado, e Luiz Eduardo Magalhães, presidente da Câmara. Essa arena decisória foi fundamental para a implantação do Estado gerencial, da implantação do neoliberalismo no Brasil. E o apoio desses atores sociais foi fundamental. As massas populares
elas não têm grandes arenas decisórias. Aqueles que não pertencem às categorias profissionais, não trabalham, são ambulantes, eles não têm grandes arenas decisórias. E eles vivem ao sabor dos ventos que sopram na sociedade. Fernando Henrique Cardoso tinha uma grande governabilidade, embora pouca inserção com alguns autores sociais, por exemplo, igreja, porque ele sempre se revelou um ateu. Sindicatos, porque os sindicatos estavam com o PT. Mas ele tinha um apoio do Congresso Nacional forte, poderoso. Lula tinha todo o apoio dos grandes atores sociais, dos sindicatos. Olha só. Dilma começou a perder esse apoio, deu no que deu. Temer começar a perder esse apoio. Também foi um governo sem muita governabilidade. E hoje, eu tenho governabilidade? Pense nisto. Pense no que está acontecendo no país e vejam se o atual governo tem governabilidade. O que é governabilidade? É a minha capacidade de gerar alianças com os atores sociais e suas arenas decisórias. Eu já sei o que é arena decisória. Mas para manter essa governabilidade, eu preciso de recursos públicos. Por que eu preciso de recursos públicos? Para atender às demandas. Se eu não atender às demandas sociais daqueles atores o qual me elegeu, eu entro em declínio. Por isto que nós temos que ter governança. O que é governança? Governança é a capacidade do seu governo municipal, estadual ou federal de atender às demandas sociais. É a minha capacidade financeira de atender às demandas sociais. E este governo está tendo essa capacidade de atender às demandas sociais? Como é que eu custeio a máquina? Como é que eu custeio as políticas públicas? A falta de governança, que é a capacidade financeira que eu tenho de atender às demandas sociais, diminui a minha governabilidade, porque aqueles que não têm sua política pública atendida, ele começa a se colocar contra o governo. Entendido? Quando você não tem governabilidade, a governança cai. Porque por mais que você tente fazer, mas os atores sociais não confiam mais em você. Quando você não tem governança, que é a capacidade de realizar políticas públicas, você perde governabilidade. Se você perde governabilidade, você diminui a qualidade dos serviços públicos. O serviço público vai para a lata do lixo. Olha só. E as políticas públicas, elas precisam ter resultado. O que é resultado na política pública? Na política privada, o resultado é o lucro. O resultado é a satisfação do cliente que adquiriu um produto privado. Mas na iniciativa pública, o resultado é a plena satisfação do ator social com o governo. É a alegria do ator social com o governo. É isto que é o resultado na política pública, nos governos municipal, estadual e federal. É a satisfação com o governante. E o Brasil passou por várias reformas. A governança, eu tenho riscos.
Por que eu tenho riscos na governança? Porque nem sempre na governança os recursos públicos dependem do prefeito, depende do governador, depende do presidente. Às vezes é um empréstimo que você está tomando no exterior, às vezes o Estado está tomando dinheiro na mão da União, às vezes o município está tomando um recurso na mão do Estado e ele não tem controle sobre essa variável. Isso chama-se risco ou compliance. E o Estado hoje é gerenciado na forma de compliance, que é o risco da gestão. Aquilo que eu tenho controle são minhas receitas municipais, minhas receitas estaduais e as receitas federais. Disso eu tenho controle. Mas tem variáveis que eu não tenho controle. Se eu for tomar um recurso emprestado na mão do BNDES, o BNDES pode não liberar. Se eu dependo de uma emenda do deputado, a emenda pode não sair. Isso são risco, compliance. São variáveis que eu não controlo. Se eu não controlo essa variável, eu tenho que ser modesto na divulgação dessa variável. Entendido? É isto que é governança, governabilidade, atores sociais, arenas decisórias e resultado na política pública. O resultado da política pública tem que ser a plena satisfação do cidadão cliente, porque o serviço público trabalha para o cidadão cliente. Hoje eu fico por aqui. No nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre políticas públicas. Como é que eu elaboro uma política pública? O que é que tem que conter em uma política pública para eu atender às demandas sociais? Fique de olho em nosso canal no YouTube, Professor Erivaldo Oliveira da Silva, e fique sabendo tudo sobre políticas públicas, a sua elaboração, a sua implementação, a sua execução, o seu resultado. E aí você vai ter certeza agora que nós podemos fazer muito pelos atores sociais que comandam a sociedade brasileira. Um grande abraço, um beijo do professor Erivaldo Oliveira da Silva.